Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Gente, nós vamos continuar os nossos estudos aí dos povos da Mesopotâmia e olha só, hoje nós vamos falar sobre um dos povos da Mesopotâmia que eram considerados como os mais violentos da história dos povos aí da Mesopotâmia, hein? Tô até com medo desse povo aqui, misericórdia, vai ser sangue para todo que é lado aí, hein? A gente vai estar falando aí sobre os assírios, a gente vai ver como é que era o modo de vida deles e o que eles faziam nessa época. Vamos lá então? Vamos começar no livro aí 2, da página 23. Vamos lá? Seguindo a leitura. Os assírios eram caracterizados pelas práticas militares e pelo tratamento radical com seus inimigos. Então já tem uma indicação importante, que os assírios eles utilizavam muito as práticas militares. Então, o povo assírio, eles gostavam muito de guerra, tá? E a forma que eles tratavam os inimigos era uma forma muito cruel. A gente vai ver o que eles faziam com os inimigos, tá? O que levou esses povos a serem conhecidos como guerreiros cruéis. Então, devido à crueldade que eles faziam com os inimigos, eles eram muito temidos na época, tá? Era comum que os reis assírios ordenassem que os capturados de guerra tivessem membros do corpo arrancados, como dedos, braços e até mesmo os olhos, com o objetivo de impedir revoltas. Olha só o que esse povo assírio fazia. O rei assírio, ele geralmente exigia que os dedos, os olhos, os braços fossem arrancados dos inimigos. Isso era uma forma para causar um medo em todo mundo, para evitar com que as pessoas pudessem se revoltar contra um rei assírio, por exemplo. Então eles faziam isso na frente de todo mundo para causar um certo medo, tá? Então, olha só o tamanho da crueldade que esse povo assírio fazia com os inimigos, com os capturados de guerra. Olha só, hein? Olha que bacana, a gente tem aqui do lado aqui, ó, a gente tem estátuas assírias que estão preservadas lá no Museu Nacional de Bagdá, lá no Iraque, gente. Olha só que bacana aí, nós temos aí, olha só o tamanho dessas estátuas do período aí dos assírios. Tá lá no Museu do Iraque. Vamos lá, continuando aí? Os assírios empregavam uma política militar para a defesa e expansão de seus domínios territoriais. Então, além do povo assírio gostar muito de guerra, o povo assírio sempre estava em treinamento, porque eles tinham que treinar bastante para se protegerem de outros povos que quisessem invadir a Síria, né? E principalmente porque o rei assírio gostava muito de aumentar os territórios, então ele fazia guerras com outros povos com o objetivo de aumentar o império dos assírios. Então, quanto mais guerras eles ganhassem, maior ficaria o território deles controlado, né? Controlado pelos assírios. Então, eles gostavam muito de guerra. A localização assíria era considerada pobre, porém privilegiada, pois era um local de entrada e de saída do Vale Mesopotâmico. Então, a região onde ficava a Síria era estratégica para a entrada e saída da região ali da Mesopotâmia, tá? Para defender seus domínios, os assírios desenvolveram diversos tipos de armas e carros de guerra. Tinham um forte treinamento militar e usavam seus inimigos como escravos. Então, olha só algumas inovações aí, ó. Eles criavam diversos tipos de armas diferentes para lutar, usavam carros de guerra também, que geralmente eram controlados, né, por cavalos, onde tinha um suporte que eles ficavam atrás dos cavalos, que eles pudessem lutar em movimento, né, na hora das guerras. Então era um povo muito inteligente, principalmente para essa arte de fazer a guerra, tá? Naquela época, né, gente? Lembrando aí. Por meio dessa política expansionista, os assírios conseguiram estabelecer seu poder em regiões da Síria, Palestina, Fenícia e Egito. Olha só, o povo assírio era tão poderoso, olha só as regiões que eles controlaram, ó. Síria, Palestina, Fenícia e Egito. 4 locais importantíssimos aí, controlados pelos assírios. Apesar das estratégias militares, as revoltas internas não foram incomuns.
Assim, o Império Assírio chegou ao fim por volta de 612 a.C., quando os caldeus conseguiram destruir a capital Nínive, dando início ao segundo império da Babilônia, visto anteriormente. Então aí a gente está vendo aí, ó, que mesmo com esse lado cruel do povo assírio, as revoltas continuaram a acontecer. E aí a gente vai perceber aí que no ano de 612 o Império Assírio vai acabar, tá? Porque os caldeus vão conseguir, caldeus que era um povo, né? Que é um povo que era considerado como inimigo aí dos assírios em si, eles vão destruir aí a capital Nínive. E a partir do momento que destroem a capital, já perde aí todo o poder centrado que antes era nas mãos dos assírios. Os assírios também se tornaram conhecidos devido à criação pelo rei Assurbanipal da primeira biblioteca conhecida na história. Então, a primeira biblioteca conhecida na história foi aí construída, foi criada no Império dos Assírios, tá? Os vestígios arqueológicos dessa biblioteca foram encontrados no século XIX por pesquisadores britânicos. Então aí, né, foram escavando e no século XIX conseguiram encontrar vestígios dessa biblioteca do período dos assírios. Estima-se que na biblioteca de Nínive tinha cerca de 25 mil tábuas de argila confeccionadas em escrita cuneiforme. Olha só para vocês verem, gente. Olha o acervo que eles encontraram, hein? Então, estima-se, é uma estimativa que os estudiosos fizeram, que nessa biblioteca, que foi encontrada no século XIX, existia mais de 25 mil tábuas de argila escritas, né, na escrita aí cuneiforme que a gente já estudou na semana passada. Então imagina 25 mil tábuas de argila, todas com a escrita cuneiforme. Caramba, hein? É muita tábua de argila para guardar ali um pouquinho mais da vida, né, do dia a dia ali do povo assírio. A mais famosa dessas tábuas é a que contém a história do rei lendário da Suméria, Gilgamesh. Então olha só para vocês verem. Gente, olha que legal aqui, ó. Olha aqui a sala com vestígios da Biblioteca de Nínive, no Museu Britânico, lá na Inglaterra. Essa sala aqui, nas paredes, a gente aí vê detalhes, né, com os vestígios que foram encontrados nessa escavação feita no século XIX por pesquisadores ingleses. Então esse acervo que eles encontraram tá aí, ó, lá no museu, lá na Inglaterra. Imagina, gente, as tábuas aí de argila, né, com a escrita cuneiforme. Olha só que bacana aqui, ó, nós temos um pedacinho da tábua de argila que vai contar a história aqui do lendário rei aí da Suméria, Gilgamesh, que também está escrita, né, de forma cuneiforme aí na tábua de argila. Está aí no Museu Britânico também. Olha o pedacinho aqui que fala sobre a história aí de Gilgamesh, que era considerado um rei aí lendário da Suméria. Muito bacana, hein? Sensacional. Turminha, logo em seguida teremos aí exercícios de sala, mais exercícios aí de fixação desses povos da Mesopotâmia. Tá tudo muito simples, muito fácil, tá? Nós temos questões abertas, temos questões fechadas, tá? Então aí, ó, as questões abertas vocês vão ter que fazer no caderno mesmo, né? Principalmente as fechadas, porque vocês não têm um livro físico ainda, mas dá para vocês fazerem normalmente. E o tio Jairo vai estar colocando o gabarito dessa atividade para vocês na próxima aula para conferirem, tá? Aqui vai estar perguntando principalmente por que os assírios eram considerados como cruéis. Então a gente viu aí como que esse povo era muito violento, principalmente com os seus inimigos de guerra, né? Isso tudo para causar um medo e para evitar com que as pessoas pudessem atrapalhar as ações aí do rei, o rei dos assírios. Então nós temos essa imagem também aí, ó. Olha só, essa imagem aí, gente, é do período dos assírios, ó. Eles com armas nas mãos, ó. Qual característica dos assírios é evidenciada na imagem? Essa é muito fácil. Os assírios eram considerados como o quê? Um povo que gostava muito de quê? A gente já sabe, né? Olha as armas aí, ó, arco e flecha, lanças. Então a gente sabe do que o povo dos assírios aí gostava.
Explique por que a localização do Império Assírio era considerada privilegiada. A gente viu aí, né, que o local do Império da Síria, dos assírios, era a porta de entrada e de saída de quê? Tá fácil, hein? Tá bem fácil, tá bom? E aí nós temos exercícios propostos também. Aí, tá vendo, gente? Eu quero que vocês façam até a questão 19, até a página 25, tá? Então, é da questão 9 da página 23 até a questão 19 da página 25. Tá bom, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, tá bom? Tudo de bom para vocês!